Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso segundo tempo, ainda dentro do quinto mandamento: honrar pai e mãe para que tenham uma vida longa. Já fizemos a nossa abertura, já tratamos dos filhos de Eli, o mau exemplo dos filhos de Eli, dos filhos de Samuel. Não se tem referência de que Samuel ele foi um mau pai. Então nós temos aí duas possibilidades: a possibilidade de que houve realmente um exemplo a ser seguido. A nossa irmã de Cuiabá, Nair, perguntou isso, tá? Nós temos a possibilidade de haver um aumento da probabilidade, digamos assim, pelo exemplo, mas a condição pior é porque nós temos uma raiz pecaminosa no nosso coração. Então nós temos uma inclinação para o mal. Mas é claro que o exemplo ele é algo que facilita e que também traz o pecado, o prejuízo para os pais. Então nós não devemos dar um mau exemplo. Vimos a condição de Isaac, que através do seu bom exemplo, claro, sempre acima de todas as coisas a soberania de Deus, Isaac ele se mostra tão submisso ao pai como Abraão a Deus Pai. E nós vemos toda essa ação que não é tão especificada dentro das Escrituras, mas creio que quando Abraão amarrou seu filho lá colocou ele sobre o altar e foi imolá-lo, não havia uma corda, não se faz referência de que ele foi amarrado e que ele ficou se debatendo, simplesmente ele foi colocado ali e ele também acreditava na ação de Deus. E aí nós temos que pensar um pouco aquilo que eu já falei para vocês, que este quinto mandamento ele não é exclusivamente para pai e mãe, não é algo que se você não é pai, você sai da sala. Não, nós temos para onde ele vai, a abrangência. Como, por exemplo, não devemos casar com jugo desigual, que seria uma pessoa que é ímpia, aquela que não é cristã. Então, o foco de não casar com o jugo desigual está falando basicamente sobre sociedade, a união ali é física de sociedade, mas também se estende no caso do casamento, tá? Então nós temos uma abrangência deste quinto mandamento, que é o que nós vamos tratar agora. Vamos expandir um pouco esse leque. Honra e obediência aos pais é um mandamento repetido em vários lugares, de várias formas, pela palavra de Deus. Nós vamos ver alguns, tá? Mas se você abrir o livro de Provérbios, você vai ver que lá é muito claro a ação do pai, aí pai, homem, masculino, gerindo e coordenando a casa, os ensinamentos da palavra de Deus e a necessidade do respeito em especial em relação a ele, porque ele representa a figura de Deus. Nós vemos também lá na frente, nas epístolas paulinas, falando que a esposa tem que respeitar o marido. Não se fala sobre o amor da esposa pelo marido, mas se fala sobre respeito. Então, a condição da falta de respeito também incide numa quebra do quinto mandamento, que se trata da autoridade. Esse quinto mandamento, compreende por extensão o respeito devido aos mais velhos e às autoridades em geral. E nós já falamos que a estrutura bíblica, se você quer seguir ou não, é com você. Mas o que as Escrituras dizem nós temos a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como a nossa querida Minísia gosta de falar, a Trindade Santa. Tá? Nós temos a autoridade maior que está sobre a figura de Deus, que é composto das três pessoas. Abaixo deles, nós temos dentro do lar a figura do homem, marido, não é a esposa, né? É o homem, entendeu? Depois é a esposa e depois são os filhos. Esta é a estrutura que tem as Escrituras. Pastor, eu acho que não é assim. Tudo bem, não tem problema. Eu não estou aqui para discutir com você o que você acha ou o que você não acha. Eu estou dizendo para você o que as Escrituras dizem, tá? Então, pastor, mas eu sou mãe solteira, ou eu sou divorciada e eu sou mãe, como que fica isso? Então, a partir daí você tem um jugo maior nas suas costas. Se você quer saber sobre peso, converse com uma mãe, que é mãe solteira, que você vai ver o peso que é sobre os ombros de carregar uma criança, ou um filho, ou uma casa. Você tem que ter a sua função
de mulher, e você também tem a função do sacerdote do lar, tá? O primeiro texto que eu quero trazer para vocês, que fala sobre esta abertura, é Levítico, capítulo 19, verso 3. Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico. Como eu sei que você não sabe de cor, porque você, na sua grande maioria, como todos os cristãos, pulam o livro de Levítico, alguns textos, abra aí, Levítico 19, 3. Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro da Bíblia, logo no comecinho, e deixa aberto aí. Levítico capítulo 19, verso 3 diz: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados ou os meus dias de descanso. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aqui tem uma ordenança em que ele junta a guarda do dia de descanso, que está entre os 4 primeiros mandamentos, que é o relacionamento do homem com Deus, como também o amor ao próximo, na figura das autoridades, que é o pai e a mãe. A gente vê a figura de Cristo cumprindo isso lá na cruz ainda, quando João estava com Maria, sua mãe, perante ele, e ele fala: João, esta é a tua mãe. Maria, esse é o seu filho. Ali ele prepara para que a mãe dele não fique desamparada. É uma forma de honrar. Segundo texto, Levítico 19, 32. Levítico 19, 32. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. O que é cãs? Pastor Paulo, cãs é o feminino de cão. É cadela e cã. Não, não é. Tá? O que você achou dessa? Você gostou dessa? Péssima. Péssima. Cã. O que é cã? Cã quer dizer cabelos grisalhos. Representa uma pessoa que já tem um tempo de vida. Uma pessoa que tem um pouco de experiência. Tá? Mesmo as esposas e as mulheres que pintam o cabelo, se elas têm em algum momento a raiz branca, o cabelo branco, você vê ali aquela senhora de 70 anos, ela está com o cabelo pretinho, entendeu? Não quer dizer que ela foi agraciada pela natureza, é questão do colesterol ou alguma dessas pinturas aí. Mas, piadas à parte, cãs quer dizer cabelos brancos, experiência, tempo de vida. Então ele fala, diante dos idosos, diante daqueles que são autoridade, diante daqueles que têm uma vida com um pouco mais vivida que você faz o quê? Se levanta, é uma honra que você faz. E hoje o que acontece? Você entra na sala, a pessoa está em cima, com o pé em cima da mesa, não está nem aí, e dali ela está e nem ela se levanta. Eu lembro que tinha um conhecido meu em que ele entrava na casa, ela entrava em casa e ele não falava bom dia, boa tarde para minha mãe, não para ninguém, entendeu? Falta de educação e também quebra do 5º mandamento. Leva diante das cãs, diante das autoridades, é algo que você vê, por exemplo, nos tribunais. Pelo menos nos filmes americanos. Eu nunca tive o privilégio, tá, de assistir, essa experiência de assistir um julgamento num tribunal, entendeu? Mas no filme a gente vê, quando o juiz vai entrar, eles falam, todos de pé! Aí todo mundo fica de pé. E por muito tempo eu olhava para aquilo e falava assim, que besteira, é só um homem. 5º mandamento. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Fazendo o quê? Trazendo honra para ele. A punição para a desobediência aos pais era estabelecida na lei civil do Estado de Israel, e ela era severa. Graças a Deus que ela não é aplicada nos dias de hoje, porque senão muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes, eles não estariam mais no nosso meio. Deuteronômio capítulo 21, versos 18, 19 e 21. Abre aí, para você não achar que eu estou inventando. Sabe aquele filho rebelde? Respondão, que não faz o que tem que fazer, que você fala uma coisa, tá bom, pai, sabe isso aí? Deuteronômio 21, 18 a 21. Se alguém tiver um filho
costumaz e rebelde, ou seja, que pratica esse pecado de desrespeito ao pai com frequência, que não obedece a voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvido, ou seja, nós temos a figura dos pais, temos a figura dos filhos. O filho cometeu um erro, um pecado. O pai, a obrigação dele é vir repreender, como não fez Eli com seus filhos. Vem e repreende. E eles não reagem, não agem de uma maneira correta. Ele vai lá, princípio de 18 de Mateus. Qual que é o princípio? Primeiro eu vejo que está em pecado, eu vou lá e chamo a atenção. Não corrigiu, eu chamo com uma testemunha. Não corrigiu, eu levo para a igreja. Não corrigiu, é pecador, é ímpio. Eu não tenho mais que ter convivência com ele. É duro desse jeito. Se algum filho, costumares e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade, que é a terceira instância de Mateus capítulo 18, levar para a igreja, levará para os anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão: esse nosso filho é rebelde, é costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão, ou seja, folgado, não quer fazer nada. Filhos que vivem na casa dos pais 30 anos, não querem trabalhar em nada. Então os homens da cidade, todos os homens da cidade, o apedrejarão até a morte, até que morra. E assim eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Está se criando uma lei aqui, um exemplo. E aí eu volto para a pergunta da nossa irmã Anaí de Cuiabá, que ela fez lá. Quando há o exemplo, a pessoa ela pensa: por que há tanta criminalidade nos dias de hoje? Por que a gente cansa de ver nos jornais: fulano foi pego fazendo isso, fulano foi pego fazendo aquilo, desviou verba? Por que continua fazendo? Porque ele vai lá e desvia 5 milhões. E aí levam uma pena para ele pagar 2 milhões. O que acontece? Ele fica com 3 ainda, é vantagem. No antigo Israel, o que acontecia? O filho começava a agir dessa maneira, o pai falava assim: olha Deuteronômio capítulo 21, 18 a 21. Olha o que aconteceu com teu amigo. E aí eles traziam à memória aquilo que eles estavam vendo, que era a situação o quê? De severa punição. Pastor, mas não é muito duro? Não é. Porque a autoridade foi colocada por Deus. Quando você desrespeita uma autoridade, você está desrespeitando a autoridade divina de Deus. E é isso que entendia. Só que essa lei era uma lei civil em Israel, que não é válida para os dias de hoje. Se fosse, talvez a sociedade ela fosse um pouco melhor. A gente não veria a rebeldia de crianças pequenas. Você olha em vídeos na internet, crianças batendo em pai, em mãe, está na escola lá chutando cadeira. Por quê que faz isso? Porque sabe que não vai acontecer nada. Deus queria que todos constatassem a gravidade da ofensa para preservar uma sociedade ordeira. A ação de Deus não é algo radical e extremo, e sim uma forma de colocar a sociedade no trilho. A nossa sociedade de hoje, ela precisa de algo como isso, de algo extremo. É por isso que eu digo para você que a nossa sociedade ocidental está caminhando para uma implosão pela falta de respeito a todas as organizações, aos pais, às autoridades. Não existe mais. É algo que eu já falei para você. Nós temos a condição em que você tem regras e você as quebra. Hoje nós vivemos numa sociedade sem regras. É a condição da anarquia. Eu faço o que eu quero. Não importa o que os outros pensam. Não importa o que a sociedade pensa. E cada vez mais essa ideia tem sido proliferada nas televisões, na internet, nas mídias sociais, em que você faz o que você quer. O meu corpo, a minha vida, eu cuido. São as minhas regras. Eu faço o que eu quero. E não é bem assim. E nós temos visto a nossa sociedade, ela em decadência. Pastor, eu acho que não é assim. Olhe com cuidado.
Veja o nível de quantidade de pessoas depressivas e com toda sorte de problemas emocionais. Veja as taxas de suicídio nos países. Não acredite em mim. Vá procurar fontes, entra, sai do Facebook, do Instagram, aquelas postagens bestas que muitas vezes as pessoas fazem, e começa a pesquisar um pouco em relação a isso. Taxa de suicídio nos Estados Unidos, na Suíça, no Japão, no ano de 2020. Você vai ficar escandalizado. Por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque elas não têm mais referência. É algo que está acontecendo hoje dentro da igreja cristã. Não há referência. Quem são referências? Você liga a televisão, vai lá na Record, quem é referência? Você vai lá no canal outro, quem é a referência? Aí você vai falar assim, bom, agora eu não preciso nem mais ler a Bíblia. Eu vou assistir a novela de Gênesis. Pode estar tudo distorcido lá. Qual é a referência? A gente não tem referência. Se a gente não tiver referência nem dentro de casa, como é que a gente vai agir? As crianças, elas nascem, elas estão crescendo e não tem referência. As pessoas entram na igreja, não tem referência. Você pode fazer qualquer coisa, apenas traga o dízimo. Se você entregar e preencher o carnê lá no sei das quantas, está tudo certo. Esse é o contexto da antiga reforma. Lutero, um dos grandes figuras da reforma, aquele homem que se indignou com a igreja católica romana dentro daqueles moldes e prega lá o que ele discordava. A história diz que ele estava andando, tipo 9, 10 horas da manhã, encontrou um amigo dele totalmente embriagado. E ele fala assim, você tem que se converter, você vai para o inferno, você tem que melhorar sua vida, sua saúde. E ele fala, não, está tudo certo. Fala, como está tudo certo? São 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e você está nessa condição. Sua esposa está em casa, seus filhos estão lá. E ele tira um papel do bolso amassadinho e fala assim, olha aqui, eu dei uma oferta na igreja e o líder eclesiástico me disse assim, ó, você está perdoado pelos seus pecados do passado, presente e futuro, está liberado, está tudo certo, pode viver com o que você quiser. É isso que as igrejas estão fazendo. Nós não temos referência. Quem é referência hoje? Homens do passado que eram figuras sumiram. A gente encontra um aqui, um ali. Há discordâncias teológicas. Como conviver neste mundo? Deus queria que todos constatassem que a ofensa aos pais, ela é tão grave que é punível de morte. Porque é uma ofensa ao próprio Deus. O ofensor, ele não era condenado à prisão, ou tomar uma chinelada, ou um espancamento, é morte. O Novo Testamento apresenta de forma bastante explícita o quinto mandamento, dirigindo-se tanto aos filhos como aos pais. Abra aí Efésios capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4. Apesar de no Novo Testamento ter sido abolido com a morte e ressurreição de Cristo, esse tipo de punição de morte, Efésios capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4. A gente vê que ainda é algo sério. Sim. Efésios capítulo 6. Gálatas, Efésios capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4. Filhos, obedecei a vossos pais. Ele não está pedindo por favor. Ele não está falando, eu acho que, se você estiver bem, se você não estiver na TPM, se você estiver com um coraçãozinho legal. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provocar o filho a ira não é ficar cutucando. Às vezes eu pego lá, a minha filha está almoçando, eu pego uma laranja e falo, pensa rápido, e jogo uma laranja no colo dela. Fala, ai pai, para com isso. Isso não é provocar o filho a ira. Provocar o filho a ira é você não ensinar os caminhos do Senhor para essa criança. É não dar o exemplo, é não mostrar para ela que ela tem que ter respeito pela autoridade, pela casa do Senhor, pelas coisas do Senhor. É algo que, na minha época, quando eu tinha 12, 15 anos de idade da minha filha, em que tinha lá a aula de educação moral e cívica, em que você olhava para a bandeira, você olhava para o hino, a bandeira, eram símbolos que hoje não se tem mais. Eu, antes das aulas, eu cantava o hino nacional. Hoje, vai falar isso para uma criança. É aberração.
vai falar que é doutrinamento, não entendeu? Mas a gente tinha esse respeito, educação moral e cívica, como você tratar as pessoas. A nossa sociedade está carente disso, de você olhar para as coisas com símbolos, pessoas como símbolos, e não tem mais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Não é porrada, não é mão de ferro, é disciplina. Até que um momento os seus filhos, ou aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade, comecem a respeitar você da maneira que tem que ser respeitado. Isso acontece bastante no pastorado. Quando um pastor ele é elevado ao pastorado, ele quer ser chamado de pastor. Mas não é chamado, ele é chamado de irmão. Porque aquela pessoa que nasceu na igreja, correu, o diácono já limpou o nariz dele lá, que estava cheio de ramela. Então olha para ele, será que ele é pastor? Não, ele é o irmão. Mas com o passar do tempo, a pessoa ela recebe a autoridade espiritual de Deus, as pessoas conseguem ver nele a autoridade espiritual, e ele merece respeito. Colossenses capítulo 3, versos 20 e 21. Abre aí, por gentileza. Nós vamos encerrar mais cedo hoje a dominical. Colossenses capítulo 3, versos 20 e 21. Apóstolo Paulo novamente falando: filhos, em tudo obedeceis aos vossos pais. Pastor, o que é tudo? Tudo é o que for ordenado, que não tiver contra a lei de Deus. Se o teu pai mandar você roubar, você tem que roubar? Não. Se o teu pai quiser que você trafique drogas e você não quiser fazer, você tem que fazer? Não. Se você for chamado a se prostituir, você tem que ir? Não. Se o teu pai falar assim, você tem que ficar comigo aqui na igreja XYZ, que é maligna e não sei o que e tal, você tem que ir? Não. Tudo que for contrário à lei do Senhor, você não tem. Mas o resto, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O Senhor olha para isso e fica feliz. Ele olha e fala, ele entendeu. Pais, novamente, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiqueis desanimados. E aí o entendimento de Efésios. Por que o filho vai ficar desanimado? Porque ele não conhece a Deus. E ele age de uma maneira errada, contrário àquilo que é embutido no seu próprio coração. Então, se você dá um exemplo errado para o seu filho, você está criando no coração dele um desânimo em relação às coisas do Senhor. A base da obrigação filial está expressa nas palavras. Por que você tem que fazer isso? Porque é justo perante o Senhor. E porque é agradável perante o Senhor. E você, como um filho e filha de Deus, você tem que agir segundo a vontade de Deus para que as coisas sejam agradáveis a Ele. E o homem está vendendo um pão de leite, pão de coco, pão de cenoura, rosca, apenas R$3. Voltando para a nossa aula. A base da obrigação filial está expressa nas palavras, porque isso é justo e isto é agradável ao Senhor. Não é por causa do caráter do pai. Não é porque o pai ele é um cara correto que você vai agir. Não é isso. Não é porque o pai não, é porque Deus ordenou. É o mesmo conceito do marido em relação à esposa. Eu tenho uma esposa, não importa, por causa do Senhor eu vou agir assim. A esposa, idem. E aí, claro que eu excluo violência, eu excluo condição de pré-feminicídio, nada disso é incluso nisso aí. Você exclui. Bateu, seja de um lado ou de outro, cadeia, polícia. Tem que chamar, tem que proteger. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você que você tem que olhar para a condição e falar assim, porque eu sou do Senhor, eu vou relevar isso, até que não seja mais o momento de relevar isso. E esse momento você vai saber quando que ele é. Quando a situação ela entrar numa situação que não há mais como suportar. Não é o primeiro momento. É quando não tem mais como suportar. Aí você realmente, depois de exaurir todas as condições, você se afasta. A palavra de Deus diz, no que está ao seu alcance, busca a paz. Mas não quer dizer que você tem que conviver junto. Você tem que respeitar. Não é por causa do caráter pessoal do pai
nem em virtude da sua bondade, nem porque é proveitoso obedecer, porque você vai receber algo em troca. Aí eu vou continuar assim porque meu pai é rico, então ele vai me dar dinheiro. Mas porque é justo e é certo. Por que as crianças têm que ir bem na escola? É porque vão ganhar bicicleta no final do ano? Não, porque é justo, porque é correto. Para de fazer isso com seus filhos. Para de fazer isso, esses prêmios, como se você estivesse comprando. Não acontece só com filhos, nem com sobrinhos. Com pessoas, olha, se você fizer isso de tal maneira, eu vou te dar um prêmio no final do ano. Funcionário. Não, não é assim que funciona. A pessoa tem que fazer porque é certo, porque é justo. É uma obrigação que procede da natureza da relação existente entre pais e filhos, autoridades e subordinados, e que deve existir enquanto durar esse relacionamento. Relação profissional, enquanto você tem uma relação de profissionalismo com aquela pessoa, seja obediente, seja respeitoso. Você está numa igreja em que a igreja não prega a palavra de Deus, enquanto você estiver lá, respeite. Não fale mal do pastor, não fale mal da autoridade. Se tem uma condição dentro da igreja que não é suportável para você, saia de uma forma abençoada. Mesmo que a pessoa não queira te deixar aí, você vai lá, pede perdão, agradece, vira as costas e vai embora. Mas sai numa condição de respeito. Enquanto durar o relacionamento, você tem que ser respeitoso. Será que estamos mesmo conscientes da abrangência e da importância desse quinto mandamento? Será que quando nós olhamos para a nossa estrutura familiar, a nossa estrutura de igreja, a nossa estrutura profissional, nós estamos olhando para essas pessoas que merecem honra, que o Senhor colocou sob autoridade sobre as nossas vidas, nós estamos respeitando? Porque quando você não faz isso, quando eu não faço isso, nós estamos desrespeitando diretamente a figura de Deus. E não adianta você dizer que você ama a Deus se você não respeita as autoridades que são colocadas sobre a sua vida. Quinto mandamento hoje é agora especialmente uma palavra aos pais, mas que também pode ser extensiva à igreja, pode ser extensiva também à sociedade. O cumprimento deste mandamento não virá automaticamente por parte das pessoas que estão submissas a nós. Não haverá essa condição, porque nós, como seres humanos, nós temos uma inclinação de rebeldia. Nós sempre queremos agir com algo de uma forma que nos privilegie. Então, primeiro quadro, não ache que os seus filhos vão ser obedientes a você simplesmente porque vão ser, porque não vão. Se você não chamar para conversar, se você não chegar a chamar para educar, eles vão continuar rebeldes, porque a natureza do ser humano é rebelde. Esposas, maridos, mesma coisa. Tem que haver diálogo, tem que haver conversa, mas tem que ter o respeito. A palavra de Deus é muito clara em que a esposa tem que respeitar o marido, independente do que o cara seja. Excluo novamente a agressão física, verbal, não é isso que eu estou dizendo. Tem que haver o respeito. E o homem, ele tem que estar pronto a morrer para a mulher, para a esposa. Tem que parar com esse negócio de que o homem é prioridade, é a roupinha do homem, é o carrinho do homem, é o som do homem, é o laptop do homem. Não, o cara tem que ficar por último. Mesmo que a mulher seja cruel, mesmo que a mulher ela não seja respeitosa, mesmo. Por quê, pastor? É difícil. Porque é agradável ao Senhor e porque é certo. Eu não aguento mais. Então quebra o quinto mandamento. É com você. É com você. Ambiente profissional, você tem que tratar as pessoas com respeito. Tem uma pessoa sobre a sua vida, trate ela com respeito. A ajude, seja um bom profissional. Execute seu labor com excelência. Como Daniel, que era olhado como homem com excelência. O rei era pagão. E ele era filho de Deus. E não havia um A que levantavam porque aquele homem respeitava as autoridades. Quando ele é jogado na cova dos leões, e não acontece nada pela mão e providência divina de Deus, que o rei vai lá, abre a porta, Daniel não fala assim, queima Jesus, mata ele, mata, destrói. Não, ele fala assim, ô meu rei, mesmo passando uma noite
numa cova cheia de leões, sendo derramado, colocado ali para morrer, ele não desrespeita a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele. O que dizer de José no Egito, em que estava lá, que a esposa de Potifar vai lá e quer, e ele olha e fala assim: eu não posso desrespeitar o meu Senhor. Entre linhas, porque quem colocou ele sobre a minha vida foi Deus. Não podemos esquecer quem eles são, por natureza pecadores, rebeldes, necessitados de orientação e direcionamento, ensino e disciplina. Dentro da área eclesiástica, às vezes a pessoa, eu falo com algumas pessoas, às vezes o André, ele fala comigo assim: ô pastor, não desiste de mim. E eu falo para ele: eu não desisto de você, meu querido, porque Deus ele me colocou para cuidar de você. Então as pessoas elas olham para mim: seu pastor, me ajuda, posso te ajudar nisso, posso te ajudar naquilo. Lembre-se que Eli ficou irado, mas isso não significava que havia orientado corretamente os seus filhos. Se você voltar lá no texto de Samuel, você vai ver que Eli ele se irou contra os seus filhos, mas não quer dizer que ele orientou os seus filhos. O ensino do respeito, da honra e da disciplina é trabalhoso. Você fala hoje, você fala amanhã, você fala depois da manhã. Eu vou olhar lá, eu pedi para você fazer o comentário, muitos não fazem. Eu falo da escola dominical, a pessoa posta de segunda a segunda, academia, fiz o exercício, olha como eu estou legal, já se cuidou hoje. E o dia do Senhor a pessoa não consegue acordar. Eu continuo falando, eu continuo falando. O ensino, ele é trabalhoso, mas é nosso dever, é nosso respeito. Em especial, literalmente em relação ao 5º mandamento, é a obrigação dos pais continuarem ensinando os filhos. A obediência, ela não tem que ser pedida, ela tem que ser exigida. Não é uma solicitação, não é um memorando, não é uma mensagem de WhatsApp: filho, se você tiver com vontade, fulano, se você tiver com vontade, não, faça isso. Deve ser exigido para o bem de quem? E aí você tem que tomar cuidado. Se você está fazendo isso para que o teu subalterno, para que o teu filho, ele age de uma maneira correta, ou para que você possa se engrandecer. Devemos sempre procurar a aplicação das diretrizes bíblicas para que, semeada a palavra, quando adultos forem, eles não se desviem dele. E se desviar, sabe a palavra. Minha função como pastor é continuar falando, é continuar ligando para você. Tem pessoas que eu ligo 50 vezes na semana, eu não estou exagerando. Se você quiser ver, eu mostro aqui os registros de mensagem. A pessoa não me atende, eu sei que ela está lá, ela não me atende, e eu continuo ligando, porque é minha função. Com os pais e filhos, mesma coisa. Maridos com a esposa, mesma coisa. Profissionais, mesma coisa. Devemos sempre procurar a aplicação das diretrizes bíblicas para que, em relação aos nossos filhos, semeada a palavra, quando eles crescerem, aonde eles estiverem, eles podem até tomar a decisão errada, mas esse ônus não está sobre a sua vida, porque você ensinou. Quantas pessoas já passaram na nossa igreja? Hoje alguns estão desviados, estão afastados, mas eu sei que eu fiz o possível em relação àquela pessoa. Mas a pessoa não quer, não estou afim, eu não posso fazer nada. Meu querido e minha querida, finalizamos o 5º mandamento. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos trabalhando não matarás. Talvez um dos mais polêmicos, porque quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vemos matança. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, nós vamos estar elucidando esse texto do não matarás. Por enquanto, você fica com esse texto do honrar as autoridades, honrar as cãs, cabelo branco, a autoridade, honrar pai e mãe, para que você tenha uma vida longa e próspera. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo na Tua presença em que nós podemos meditar sobre os 10 mandamentos, em especial sobre honrar pai e mãe. Que o Senhor possa, Pai, nos ensinar. Se nós não tivemos, Pai, esse ensino
da parte dos nossos líderes, se nós não tivermos o ensino da parte dos profissionais com quem nós trabalhamos, se nós não tivermos esse ensino com os nossos pais, que o Teu Espírito Santo possa nos constranger para que nós possamos ser encontrados como filhos que respeitam os pais e respeitam as autoridades, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Louvo, adoro e bendigo o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. À noite, 19 horas, quero convidar você para a segunda parte dos Salmos número 5, que nós estamos meditando. Na semana passada, nós como igreja fomos congregar com o pastor Paulo, da Igreja Cruz de Cristo. Lá nós meditamos no texto de Jeremias, capítulo 2, mas agora eu retomo o estudo de Salmos. Quero convidar você a estar conosco para que nós possamos cultuar ao Senhor. 19 horas, nós começamos o culto. 10 para as 7, 10 para as 19, nós estaremos liberando o link para você. Mas fique pronto, não deixa para fazer as coisas de última hora, para que você não perca o começo. A gente já se encontra, já se vê tão pouco, é importante que você esteja conosco assim que começar. E não se esqueça, compartilhe, chame amigos, fale de um pastor meio radical, entendeu? Que gosta de pregar a palavra de uma maneira dura. Quem sabe é o que a pessoa está precisando ouvir. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo na Tua presença, pelo Teu amor e a Tua graça, pela escola bíblica dominical em que nós podemos meditar um pouco mais sobre os Teus ensinamentos. Que o Senhor possa nos abençoar na nossa tarde, nós tenhamos um tempo de comunhão com a nossa família, de descanso, para que nós possamos à noite nos encontrar novamente para louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você. Fique com Deus. Até a noite, se Deus assim o permitir.